Olá, meu nome é Amanda, eu tenho 31 anos e hoje eu vim contar pra vocês o porquê eu resolvi abrir esse canal. Eu estou grávida de 15 semanas e 5 dias e eu resolvi abrir esse canal pra gente falar um pouco sobre a maternidade, sobre fé, sobre testemunho de fé. E o primeiro vídeo que eu quero fazer aqui nesse canal é contar sobre o meu testemunho, sobre a minha maternidade. Então eu vou começar, né, o nosso primeiro vídeo falando sobre o meu testemunho sobre gerar o meu filho, que tá no meu ventre. Então tudo começou em 2024, que foi o ano que eu e meu marido decidimos nos abrir aos planos de Deus. A gente já conversava sobre filhos, mas em 2024 a gente decidiu que era o ano que a gente ia abrir a nossa vida para os planos de Deus. E aí, não tem como eu não citar isso, né? Mas quem me segue nas minhas redes vizinhas sabe que em 2024, em maio de 2024, eu perdi a minha avó paterna, que era como uma segunda mãe pra mim. Ela ajudou meus pais a me criarem, meus pais trabalhavam muito. Ela era uma pessoa muito devota de Nossa Senhora, era uma pessoa muito católica e ela foi o meu maior exemplo de fé. Ela, além dos meus pais, a minha avó sempre me incentivou muito sobre a fé, sobre a religião, sobre estar mais presente dentro da igreja, né? E aí ela faleceu em maio de 2024. Foi uma perda pra mim assim muito difícil. Eu sofri demais, a gente tinha uma conexão inexplicável. E aí, novembro de 2024, eu descobri que eu tava grávida. E o neném era pra nascer, estava previsto pra nascer do dia 7 ao dia 11 de julho. E minha avó faz aniversário no dia 8 de julho. Então, assim, pra mim, e eu sonhei com ela antes de descobrir essa gestação. Então, pra mim, assim, foi um cuidado de Deus nos dar esse presente, sabe? Que foi um presente pra toda a família. Não só pra mim, mas pro meu pai, que tinha acabado de perder a mãe, né? Então, assim, e ele nascer no mesmo mês que a minha avó, era assim, enfim. Mas aí, dezembro, veio um balde de água fria, que foi onde eu descobri o meu aborto retido, que é um aborto que eu não tive sintomas. Eu descobri porque eu fui fazer ultrassom. Eu estava de 8 semanas, mas a minha gestação parou de evoluir com 6 semanas. E aí eu descobri porque o bebê não tinha evoluído. Como eu disse, foi um balde de água fria, foi um choque, né? Mas, como eu posso dizer o que eu falo para as pessoas? Em todo momento eu senti o cuidado de Deus. Todo momento Deus estava presente ali. Então, assim, é, é, quando a minha médica me ligou, né, porque eu fazia ultrassom na clínica e minha obstetra acompanhava sempre. Quando a minha médica me ligou, ela tava fazendo um parto, quando ela soube da minha perda, né, ela me ligou, a primeira coisa que ela falou: Amanda, só quero que você saiba que Deus é bom. Então, assim, Deus cuidou de todos os detalhes, que até as pessoas que estavam ao meu redor me trouxeram muita paz, me trouxeram muito a paz de Deus pro meu coração. Em nenhum momento eu e meu marido questionamos Deus. Eu decidi fazer o procedimento que chama Amil, né? Eu fui pra maternidade, eu vi muitas mãezinhas saindo de cesárea com seus filhos. Eu só chorava porque eu tinha perdido o meu neném. Mas em nenhum momento eu me questionei e falei, Deus, por que comigo, né? Enfim. E todo mundo que estava na sala do centro cirúrgico, todo mundo, todo momento. Deus é bom, tudo é nos planos de Deus, tudo na hora de... Então, assim, gente, Deus cuidou de todos os detalhes. Ele se fez presente em todos os detalhes. E aí, uma coisa que eu gosto de falar bastante, que pra mim marcou muito. Novembro, quando eu descobri a gestação, a capelinha da mãe de Chastain estava aqui na minha casa. Dezembro, quando eu passei pela perda, passei pelo procedimento no final de semana, a capelinha da mãe de Chastain estava aqui na minha casa. E eu me lembro que eu voltei do hospital e olhei para aquela imagem, olhei pro meu marido e falei assim, nós dois, né, eu de mão dada, eu olhei pra imagem e falei, Deus, mãezinha, eu quero viver essa imagem, né? Eu tenho uma Sagrada Família no altar e ela estava do lado. Eu quero viver essa imagem de ter o meu filho no meu colo e ter a Sagrada Família. Eu quero ser um exemplo. E fiz minha oração e, né, segui minha vida. Sempre com muita fé em Deus, né? É claro, a gente não entende os planos dele, mas não nos cabe entender, é só confiar e entregar. E aí eu fiz o procedimento, e a minha médica falou, Amanda, olha, você vai ter que esperar uns 30, 60 dias, porque o seu corpo se recuperar. E Deus foi tão bom que com 30 dias meu corpo recuperou, meu útero tava fechadinho, bonitinho.
O meu ciclo voltou ao normal. Só que assim, quem passou por uma perda vai me entender. É muito difícil porque você fica ansiosa, né? Porque você quer muito aquilo. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem o sonho de construir a sua família. Eu já tinha vontade de ser mãe, de me casar na igreja, né? Receber o sacramento do matrimônio, mas mais ainda a vontade de ser mãe também. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente quer isso no nosso coração, né? Mais esse sentimento cresce. E eu falo muito de 2022 pra frente, até 2025, né? Até o ano que nós estamos. Eu e meu marido, nós nos aproximamos muito de Deus, sabe? Foi uma virada de chave muito grande na nossa vida. E o que eu falo para as pessoas em 2024, quando eu passei pela perda, é... Talvez se eu não tivesse tão próxima de Deus, não tivesse com a minha fé tão, né, tão fervorosa, eu não saberia lidar com a perda da minha avó, eu não saberia lidar com a perda do meu neném, eu iria ter frustrações, talvez eu me entregaria, me desanimaria, mas em nenhum momento a minha fé me manteve em pé. E aí, janeiro, né, era a recuperação do meu corpo, tive um ciclo normal, fevereiro, né, de novo, estamos abertos aos planos de Deus. E assim, é muito angustiante. Você quer muito aquilo. Então, todo mês, né? Janeiro não, mas fevereiro, março, era uma ansiedade, uma, uma vontade de estar grávida e pedindo muito pra Deus, mas assim, aquele pedindo, querendo controlar, né? Então, aí, eu, desde 2022, faço a quaresma com o Frei Gilson. Então, eu comecei a fazer a quaresma da Páscoa, né? E aí eu falei, no primeiro dia da quaresma, falei, Deus, eu não quero mais essa ansiedade, eu não quero mais essa angústia todo mês. Então, quando for da tua vontade, o Senhor vai tocar meu coração e eu vou fazer esse teste. E claro, eu fiz a quaresma com todas as intenções do meu coração, mas mais ainda pela minha maternidade, né? Pelo meu filho. Eu já sou mãe de anjo, tá? É o que eu falei pro meu marido quando a gente voltou do nosso procedimento. Amor, qual é o nosso maior propósito aqui na Terra? Um dia estar no céu. E olha o privilégio, o nosso neném já tá lá. Junto com a minha avó Cida, porque meu sonho era que a minha avó conhecesse meu filho. E olha que presente, ela conheceu, tá lá com ele. Eu vou tentar não chorar. Eu me emociono, mas eu vou tentar não chorar. Então, assim, eu sou mãe de anjo, ele tá no céu, ele tá do lado da minha avó cuidando da gente. E aí, comecei a quaresma. E assim, desde 2022 eu faço a quaresma, tanto a quaresma da Páscoa, quanto a quaresma dos 40 dias com São Miguel. E tem dias específicos que o Frei reza por algumas coisas. E tem um dia específico que ele reza pela família. E desde 2022 eu chamava meu marido e eu sempre recebia um não. Porque era às 4 horas da manhã. E o que é fácil pra mim não é fácil pro outro. Então eu não insistia. Eu sempre respeitava e rezava eu pela nossa família. E seguia a minha vida. Esse ano, eu, como todo ano, insisti, chamei. E sem precisar fazer muito esforço, o neto aceitou. Então eu já falo que foi a minha primeira graça recebida. Então nós rezamos pela nossa família juntos, colocamos propósito, a nossa família, o meu ventre, o nosso tão sonhado filho, que fosse feita a vontade de Deus. E aí passou, acho que um dia ou depois, 1 ou 2 dias depois da família, o padre Marcelo Rossi foi no Rosário, participar do Rosário. E eu lembro que eu tava lá rezando e do nada o neto apareceu na sala. Aí ele falou, eu acordei, né, e vim rezar com você. Ele falou, eu perdi o sono, mas não foi, foi Deus. Deus e o Espírito Santo, mais uma vez, respondendo às minhas orações. E mais um dia ele rezou comigo. E aí, assim, então, segunda resposta de oração. No dia 16 de abril, é aniversário do neto. E é a semana que o Frei reza na Canção Nova, que era a última semana da quaresma. E eu lembro que no dia 15 de abril, eu assim, ai Deus, porque tava perto da minha menstruação. Ai Deus, eu sempre falo muito com ele. Eu falo que ele até cansa de mim. Se for da tua vontade pra eu ser mãe, me dá um sinal, me dá uma luz, sabe? Fala comigo, eu quero sentir. Né? Às vezes a gente precisa disso, né? E aí eu lembro que eu fui dormir, fiz minha oração e tive essa conversa com Deus. E adivinha, no dia 16, na quarta-feira, no dia do aniversário do neto, o Frei começa o rosário, chamando todas as crianças que estavam na Canção Nova. E aquele altar encheu de criança. Eu fiquei em choque. E aí ele começou o primeiro mistério rezando pelas mães que queriam engravidar. Eu lembro que eu chorei, chorei. Tem uma amiga que faz rosário comigo, a gente sempre se fala durante o rosário, e eu mandei pra ela, e ela falou, amiga, resposta de oração, porque ela sabe tudo. A gente conversa bastante, e ela sabia do meu sonho, do meu desejo, das minhas orações, e rezava junto comigo pra isso acontecer.
E aí eu falei, bom, Amanda, descansa o seu coração. Descansa o seu coração, porque Deus deu a resposta que você precisava. E aí a gente foi pra São Paulo, né, passar o final de semana na casa da minha cunhada, com a família do meu marido. Eu vivi minha vida, né, tipo assim, curti a família, né, enfim. Quando nós voltamos, no dia 25 de abril, eu tava com a menstruação atrasada, mas eu não queria fazer teste. Aí eu lembro que eu fiz o teste na sexta. Meu marido na quinta-feira olhou pra mim e falou assim: "Você tá grávida?" Aí eu falei: "Amor, não." Ele falou: "Você tá grávida. Amanhã, se você não menstruar, nós vamos fazer um teste." E aí, de manhã, eu acordei, fui no banheiro e ele foi comprar um teste. Só que o teste de gravidez tem que ser o primeiro xixi da manhã é melhor, né? E aí que a gente tava ansioso, tomei muita água e fui fazer o teste. E aí, claro, eu fiz o teste, a primeira coisa que apareceu foi o negativo. Quando eu tava assim, ai amor, não é pra ser, eu peguei o teste, olhei e vi que apareceu um risco bem fininho. E aquilo gerou uma dúvida. E eu, meu Deus do céu, eu lembro que eu fui pra sala, eu tenho um altar na minha sala. Deus, Nossa Senhora, coloca a sua mão. Aí meu marido falou, então vamos fazer assim? Você vai segurar seu xixi agora, né? Pelo menos umas 2 horas. E na hora do almoço a gente repete o teste. E aí, a gente repetiu o teste, aquele que aparece grávida de quantas semanas. E lá apareceu grávida 1 ou 2 mais semanas. E aquilo assim, resposta de oração. E agora entra uma parte muito forte do meu testemunho. Eu lembro que eu sempre pedia muito pra Deus que eu queria estar grávida no Dia das Mães. Que eu já sou mãe de anjo, mas eu queria estar com o meu neném no meu útero. E gerar, pra mim, era o meu maior presente. E Dia das Mães, eu estava grávida. Resposta de oração. E aí eu lembro que eu fui na missa no Dia das Mães, eu faço parte do Ministério da Liturgia. E eu fui na missa e assim, nós fomos em bastante leitores. Então demora muito pra rodar. Eu sei que demora. E eu lembro que eu tava na igreja com meu pai e com meu marido, mas não falei pra ninguém, só falei, Deus, faz tanto tempo que eu não sirvo, né? Eu queria muito servir. Queria muito servir, vou fazer a leitura numa missa no final de semana. Na semana seguinte, na sexta seguinte, eles me mandam mensagem. Oi, Amanda, você pode fazer a leitura na missa do domingo das 6h30? É uma missa que eu não costumo frequentar muito. A gente gosta mais de ir na missa na parte da manhã. Mas como eu tinha pedido um sinal pra Deus, e assim, eu ia ler nessa missa do domingo, e na segunda eu tinha o meu segundo ultrassom. Eu tinha feito um ultrassom com 5 semanas, aí a médica pediu 10 dias, pra gente voltar e ouvir o coração. Então eu tava muito ansiosa. Eu falei, poxa, eu pedi um sinal pra Deus, e ele me chamou, e agora, né? Não, vou aceitar. Aceitei. E não sou eu que escolho a leitura. E aí eu lembro que ela me mandou a leitura e eu fui abrir. E a leitura era Apocalipse de São João, e na leitura falar: Deus enxugará todas suas lágrimas, não haverá nem luto, nem dor, nem gritos. É nesse sentido a leitura. Porque passou a primeira condição. Aí, e ele ainda disse: Eis que faço nova todas as coisas. Anota essas palavras porque são dignas e verdadeiras. Então, Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos. Não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor. Era exatamente essa a leitura. Quando eu li aquilo, um dia, na semana de fazer ultrassom, no final de semana antes de fazer ultrassom, eu lembro que eu li, desci correndo, fui lá pra sala, meu pai e meu marido estavam na sala, contei, comecei a chorar e desabei. Resposta de oração. E aí eu falei, ai meu Deus, fui pra missa no domingo, falei, será que eu vou conseguir ler? E o Espírito Santo agiu, eu li, ótimo. Segunda-feira fomos fazer ultrassom, conseguimos ouvir o coraçãozinho do nosso neném. Firme, forte e saudável. Seguimos, né? Daí com 7 semanas eu fiz mais um ultrassom, ele tava crescendo perfeitamente, a gestação seguindo normalmente, perfeita. E aí com 8 semanas eu fiz a sexagem fetal. E aí eu fui na minha obstetra e falei, Débora, eu queria fazer mais um ultrassom. Antes de... A gente tinha marcado um chá revelação, mas assim, bem intimista, só com a nossa família. Falei, Débora, eu queria fazer mais um ultrassom antes
de eu fazer o chá revelação. Ainda eu lembro minha obstetra, ela é muito católica, igual ela falou, Amanda, menina, toma posse da sua graça. Falei, Débora, eu tomo, mas eu só queria saber se tá tudo bem. E aí o chá revelação era no sábado, e aí na sexta, eu tava de 8 semanas e um dia. Minto, eu tava de 9 semanas e um dia, né? Eu fiz a sexagem com 8 semanas. Eu tava de 9 semanas e um dia, que foi na semana seguinte. E fizemos o ultrassom e tudo perfeito. E aí, na hora, assim, ultrassom, a gente quer ver o neném, ouvir o coração. E eu sempre filmo. E eu mandei a filmagem desse ultrassom pra minha mãe. Aí minha mãe tirou um print e me mandou. Amanda, você viu isso aqui? Quando eu abro a imagem do meu ultrassom, que minha mãe tirou um print, apareceu nitidamente. Eu vou tentar colocar a foto aqui pra vocês no vídeo. Apareceu nitidamente Maria com o neném assim, ó, de perfil e o neném encostado no peito dela. Quando eu vi aquilo, eu desabei a chorar. Porque é nítida a imagem. Quem me segue na minha rede vizinha, nas duas redes, já viu porque eu já postei lá. E aí eu mostrei pro meu pai, é Nossa Senhora. Mostrei pro meu marido, é Nossa Senhora. Mostrei pra minha amiga, é a mãezinha. É nítida a imagem. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, é mais um sinal de Deus, minha filha. Quando eu vi aquela imagem, eu senti assim, minha filha, eu estou cuidando, fica em paz. E eu lembro que eu pedi para Deus e Nossa Senhora, lembra? Que eu queria viver aquela imagem. E aí apareceu aquela imagem no meu ultrassom. Olha, me arrepia de falar. Fizemos o nosso chá revelação, foi muito emocionante. E aí descobrimos que temos o Arthur a caminho. E mais um detalhe, né? Mais um dos cuidados de Deus. Quando eu descobri a gestação em abril, quem estava aqui na minha casa? A capelinha da mãe de Shanster. Quando eu fui ouvir o coração? A capelinha de mãe de Shanster. Quando eu fui fazer o ultrassom, antes do chá revelação, a capelinha da mãe de Chance estava aqui em casa. Quando eu fui fazer o morfológico do primeiro trimestre, eu tive uma viagem, eu voltei na segunda-feira. Eu tinha 3 horas, era meu ultrassom morfológico. Segunda-feira de manhã, minha vizinha bate no meu portão e vem trazer a mãe de Shanster. E eu ansiosa, morfológico, né? Gente, fala pra mim como que eu não vou dar esse testemunho que Deus tá cuidando dessa gestação. E assim, desde que eu me aproximei muito de Deus, eu tenho tentado fazer missa diária. Às vezes as pessoas que me conhecem, principalmente quem não entende muito, né? Quem é mais católico vai me entender. Fazer a missa diária pra mim, as pessoas falam, ai, a Amanda agora quer virar santa, ai, agora a Amanda só vive na igreja. Gente, o meu propósito de vida é buscar a minha santidade, a minha santidade da minha família. Então, assim, um dia sim eu quero estar no céu. Então, fazer missa diária pra mim é meu alimento diário, é minha paz diária. Eu tô ansiosa, né? Porque é o que eu disse, quem passou por uma perda vai me entender. Não tem como você não ter medo, sabe? Nada tá no nosso controle. E é sobre isso Deus tem me ensinado muito. É confiar e entregar pra Ele. Então, quando eu tô com medo, eu tô com os pensamentos que querem, né, me perturbar, quando eu chego na igreja, eu sinto uma paz. E todo tempo, quando eu tô na igreja, parece que Deus vem e fala assim: minha filha, eu estou cuidando, confia. Claro, eu tô de 15 semanas e 5 dias, eu tenho uma gestação inteira pela frente. Mas eu falo assim: tá entregue nas mãos de Deus. Ele sabe o que é melhor. Então eu quis, né, começar esse canal pra gente falar sobre testemunho de fé, pra gente falar sobre maternidade, porque é um assunto que, pelo menos eu gosto muito de falar, me sinto muito à vontade. E quis trazer esse vídeo porque para mais mulheres que passaram pelo mesmo processo que eu, de perder seu neném, por mulheres que às vezes têm medo de ser mãe, por mulheres que estão tentando engravidar, o que eu quero transmitir com esse vídeo é: tenham fé, confia, entrega, coloca nas mãos de Deus. Ele sabe de todas as coisas e o mais importante não é no nosso tempo, é no tempo dele. Então é isso, esse é o nosso primeiro vídeo. Eu vou trazer mais vídeos. Coloquem aqui nos comentários que vocês mais gostariam de ouvir, né? Que vocês gostariam mais que eu falasse. E me sigam na minha rede vizinha, Amanda Antonioli. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.